Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer. Se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Paz e graça do Senhor aos irmãos, amém? Dando continuidade àquela série de estudos sobre as cartas paulinas. Hoje vamos estudar o 4º capítulo do livro de 1 a Tessalonicenses.
Vamos começar no verso, a partir do verso 1, que diz assim: finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade, para que os de fora e de nada venhais a precisar. Não querendo, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda de Jesus, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Bem, ao ouvir o Evangelho de Deus e recebê-lo não como palavras de homens, mas como sendo da própria parte de Deus, os tessalonicenses compreenderam e aprenderam como deve ser a vida de um cristão, como deve ser a maneira pela qual o cristão deve se portar. Eles aprenderam através da pregação, através do Evangelho de Deus, daquilo que Paulo pregou, daquilo que os apóstolos ensinaram, como deve ser o proceder do cristão. Outra coisa importante é que a maioria das pessoas, na realidade, desdenham da pureza sexual, da forma como alguns cristãos ou como os verdadeiros cristãos se portam diante da sexualidade.
Mas esse é o motivo, é a forma correta que agrada a Deus. A santificação sexual também faz parte do agradar a Deus. Então, a nossa vida como um todo, a nossa vida, ela depende disso, de agradar a Deus. Então, o Evangelho de Cristo, ele tem essa finalidade, agradar a Deus. E são várias coisas que nós devemos fazer para agradar a Deus, que é justamente compreender o Evangelho como sendo um Evangelho pautado pela vontade de Deus e não apenas palavras de homens. Um Evangelho que vem da parte de Deus e não apenas uma conversa de homens. Então, nós compreendemos que tudo que é feito e que pode ser feito pode ser uma oportunidade para honrar e glorificar a Deus. Então, a nossa vida, ela deve ser feita para a honra e glória do nome de Jesus, e não apenas para o nosso bel prazer. Em 1 Tessalonicenses 2,13, diz o seguinte: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebidos de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavras de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Dessa forma, nós compreendemos que o Evangelho pregado por Paulo, a palavra pregada por Paulo, é a palavra de Deus e não própria dele. Então, se compreendemos isso, e os irmãos de Tessalônica compreenderam isso, eles passam a agradar a Deus à medida que passam a observar aquela pregação. Em Romanos 1:16, 17 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, não havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Primeiro texto, Romanos 1:16, 17, e agora o segundo, 2 Pedro 1:3 e 4. Então, compreendemos que a palavra de Deus, ela na realidade, ela é quem nos conduz a uma vida santificada. E tudo que fazemos deve ser feito para a glória e o louvor do nome de Deus. Em Mateus 28:18 diz o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Bem, ensinar, pregar o Evangelho é uma tarefa nossa, não com nossas palavras, mas com a palavra que provém da parte de Deus. Então, compreenda que a palavra pregada precisa ser a palavra de Deus, não para atender às nossas necessidades. Outra coisa também que nos chama a atenção, eu queria deixar esse texto também, Tiago 22:25 diz: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Desculpa. Porque se contempla a si mesmo
e vais e logo esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado. Outra coisa que precisamos compreender, não adianta eu conhecer toda a palavra de Deus, ser um profundo conhecedor da palavra de Deus, se eu não a observo, se eu não cumpro a palavra de Deus. Não adianta eu conhecer textos e mais textos bíblicos de cor, se eu não cumpro nada disso, se eu não a tenho para mim, apenas para os outros. Então, algumas pessoas observam que a palavra de Deus ela é para os outros e não para si. Não, isso não está certo. A palavra, eu é que tenho que receber a palavra, eu é que preciso observar a palavra, eu é que preciso fazê-la cumprir na minha vida. Quando eu leio, quando eu estudo, quando eu conheço a palavra de Deus e eu faço-a cumprir na minha vida, a minha vida se cumpre diante da palavra de Deus, isso é alegrar o coração de Deus. Isso é viver uma vida que Deus se agrada. Nós não podemos tão somente conhecer tudo o que tem aqui, mas não aplicá-lo. Não serve para nós. E isso foi o que deixou mais alegre ao apóstolo Paulo, quando ele enviou Timóteo, ele estando em Atenas, enviou a Tessalônica e viu o retorno de Timóteo voltando a Atenas, dizendo: olha, os irmãos lá aprenderam bem a palavra de Deus, todos os princípios que nós colocamos na sua frente, e estão aplicando esses princípios, e isso muito agrada ao coração de Deus.